Alô, amigos. Começamos aqui mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Convido hoje com muito prazer o advogado Mauro César, doutor Mauro César Arjona. Seja bem-vindo, Mauro. Muito obrigado, Fausto. Eu que agradeço o convite. Muito honrado de estar aqui com você. O prazer é nosso. Você é advogado, professor de Direito Penal, sócio do Arjona e Suleiman Advogados Associados. Isso. Tem mais? Pai de duas meninas. Ah, sim, eu vou perguntar da sua vida um pouquinho. Sou advogado criminal. Sou sócio do Arjona. O Suleiman já não é mais. O Suleiman saiu, montou o escritório dele, mas continuamos sendo muito amigos e dividimos causa. Advogado criminal já meu Deus, eu fico pensando nesse número, eu me assusto. 35 anos. Professor de Direito Penal, eu fui até 2020, quando eu dei uma parada um pouco na carreira para dar uma descansada. Foram 26 anos ininterruptos. E eu brinco que dar aula, para mim, era a minha terapia. O problema era corrigir prova. Mauro, você nasceu em São Paulo? Eu nasci em São Paulo, nasci aqui perto, na antiga maternidade Matarazzo, mas eu fui criado no Ipiranga. Nasci no Ipiranga. Ipiranguista. Ipiranguista, com muita honra. Eu morei no Ipiranga até os 15. E aí depois eu fui pro Jardim Guedala, morei até os 30 e poucos, sempre com os meus pais. Aí eu mudei, aí eu fui morar sozinho, morei lá no finalzinho da Giovanni Gronk, lá pertinho do shopping Jardim Sul. E aí quando eu me casei, eu voltei para esses lados. Eu voltei e fui morar onde eu moro hoje, que é o Butantã. Mas a sua vida acadêmica, como foi? Nossa, eu estudei no Dante Alighieri, aqui perto também, Sim. lugar que eu tenho, um carinho imensurável. E aos 17 anos, quando eu fui prestar concurso, quando eu fui prestar vestibular, eu estava muito na dúvida. E eu sou o terceiro de uma família de 4, né? Eu tenho 2 irmãos mais velhos e uma irmã mais nova. E os meus irmãos, um era engenheiro, o outro era advogado. O outro era médico. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer engenharia, eu vou fazer medicina, eu vou procurar uma outra coisa. E achei que queria ser engenheiro. Falei, não, eu quero ser engenheiro. E aí, conversando com o irmão engenheiro, ele falou, Mauro, veja bem, isso aqui, você não gosta tanto assim de matemática, você não gosta tanto assim de física, vai fazer o que na engenharia? E uma professora de português, chamada Eda, me convenceu a fazer direito. Eu fui perguntar para ela, meu pai sempre falava, Mauro, você devia fazer direito, você tem jeito. E aí, fui conversar com ela, falei, professora, o que a senhora acha de eu fazer direito? Eu estava, assim, em junho de 86, que foi o ano que eu prestei concurso, vestibular, tô com concurso na cabeça. Já inscrito no cursinho, em exatas. Eu fui falar com ela, mas ela falou, ela abriu um sorriso tão grande, ela falou de uma maneira que me pareceu tão sincera, mas você escreve bem, você não sei o quê, e eu posso falar porque o meu marido é advogado, ou eu acho que é a profissão feita para você. Eu saí de lá, eu fui até o cursinho, mudei minha inscrição para exatas, para humanas, e fui prestar vestibular no final do ano. Eu prestei USP e PUC, entrei na PUC, e lá começou um caso de amor, né? Em 87 começou um caso de amor. Eu não vou dizer que ele terminou em 2019, que foi quando eu parei de dar aula na PUC. Eu dei mais um ano de aula na São Judas. Mas foram anos absolutamente memoráveis, maravilhosos. Eu devo muito à PUC. Devo muito a alguns professores. Um deles eu queria citar nominalmente aqui, que é o professor, infelizmente faleceu ano passado, o professor Francisco Camargo Lima. Um gênio. E foi quem me levou à carreira acadêmica. Eu me formei em 91 e ele já havia me convidado para ser assistente dele, né? Venha ser meu assistente. E aí quando eu me formei, ele foi paraninfo da minha turma
Ele me chamou um pouco antes da cerimônia, estávamos todos lá no AMB, e ele falou, se você quiser continuar, você tem que fazer o mestrado. E aí eu falei, mas professor, eu tô acabando agora de me formar, ainda tava descansada. Eu falei, não, quer a carreira acadêmica? Então eu prestei o mestrado em 92, entrei, fiz o mestrado e fiquei na PUC. E dei aula lá e acabei dando aula depois. Dei aula em outras universidades, dei aula na Unip, dei aula na PUC, dei aula na São Judas, na graduação. Aí em pós-graduação a gente vai, né, em algumas Então a outras. palavra de seu pai valeu muito na Muito, sua vida, né? muito. A diferença é que meu pai achou que eu tinha que ser tributarista. Tributarista, e você, E eu fui pro criminal. direito penal e mais especificamente, direito penal, empresarial e processual. Empresarial. Na verdade, o escritório, não consegue muito determinar qual é a área que o seu escritório vai se especializar, né? É óbvio, é criminal. Mas, por força de indicações, por força de amigos que tinham escritórios grandes, mas não tinham a área criminal, então o meu escritório acabou se especializando na área criminal, né? Na área criminal empresarial. Então, hoje, eu diria que 95% do movimento do meu escritório é... Oh, que fotos maravilhosas. É de... Boas lembranças, né? Aqui, ali eu com meu avô, aqui eu e os meus irmãos. O meu irmão mais Sim, velho, sim. o meu irmão do meio, eu e a minha irmã. Então, 95% é parte de penal tributário, crime contra o meio ambiente, a parte de direito comercial. Então, por força dessas indicações, é que a gente acabou. Agora é óbvio. Eu lembro que eu advoguei para uma grande loja de comércio, né? De venda de eletrodomésticos, enfim. E advogava para eles e acabei trabalhando num homicídio, porque o motorista foi em fazer uma entrega, atropelou um motoboy na época e infelizmente ocasionou a morte do motoboy. E houve lá um inquérito policial por homicídio. No início, até homicídio doloso, porque disseram que ele estava na faixa de ônibus e não podia e assumiu o risco. Mas não, essa parte de doloso para culposo a gente conseguiu mudar até de uma maneira rápida. Mas acabei trabalhando na parte de num crime de homicídio, que não é o normal para um escritório que faz penal empresarial. Mas já fiz alguns júris. Qualquer coisa de direito penal me fascina. Tem muito assunto para a gente conversar ainda hoje, mas você tocou aí num assunto que leva a outro. Dias atrás, houve novamente um motorista embriagado que matou 2 pessoas, um senhor de 58 anos e a esposa de 50 e também poucos anos, num viaduto lá na Vila Matilde. Sim. Ela foi parar lá embaixo, quer dizer, morreu na hora, ele foi para o hospital e acabou morrendo também. Esse pessoal vai na audiência de custódia, normalmente, e não acontece nada, ele sai livre, vai embora para casa. Matou, sabe que matou, errou porque bebeu demais e foi dirigir, né? Como é que fica isso na sua cabeça, Mauro? A gente precisa diferenciar o homicídio doloso do culposo. É. Né? Normalmente, quando a pessoa está embriagada, as autoridades definem como homicídio doloso, pelo dolo eventual. E o dolo eventual é a assunção do risco. Você dirigiu sabendo que estava embriagado, então você assumiu o risco de causar um acidente e matar alguém. Portanto, se você assumiu o risco, é doloso. Enfim. Isso dá quantos anos de cadeia? Se for doloso, homicídio simples é de 6 a 20, né? E homicídio qualificado, salvo engano, de 12 a 30. Não é pouco, não. No caso deles, são 2 homicídios. Então, a gente vê que não é uma pena muito pequena. Agora, o que a gente precisa determinar aqui é a prisão antes de uma sentença condenatória. Ela é o que nós chamamos de prisão processual, né? Ela é uma exceção à regra. Ela não pode... Todo mundo que está sendo processado criminalmente ser preso.
Então, a pessoa tem que dar algum motivo para estar presa. E esse motivo é um motivo processual. Se não houver motivo processual, sair na audiência de custódia é algo que não se pode evitar. Não se pode falar, não, o crime foi muito grave, então ele tem que ficar preso até... Porque aí você está misturando o mérito com a parte processual. Sim. Se o crime é muito grave, na hora do juiz dar uma sentença, ele vai dar uma sentença, a pena vai ser majorada pelas consequências, é uma causa de fixação de pena, e aí ele vai ficar preso. Agora, enquanto ele está aguardando o julgamento, só se ele der um motivo. Né? Tentou fugir, não foi achado, descobriu-se que ele estava tentando... Eu estou dando alguns exemplos, né? Estava tentando ameaçar testemunhas, aí sim. Aí é o que nós estamos vendo no caso do Banco Master, né? Quer dizer, as pessoas estão presas porque que se noticia. Alguns tentaram se desfazer de provas, outros tentaram fazer algum conluio com outros acusados, enfim. Você acha que a justiça brasileira está funcionando como deveria? Ah, não. Não acho, mas também não acho que seja um problema de legislação. É um ponto complicado. Quando eu me formei, como eu falei, há 35 anos atrás, a justiça ela tinha um perfil. Hoje ela tem um outro perfil completamente diferente, né? A gente vê muitos juízes hoje julgando, utilizando aquilo que a gente chama de ativismo judicial, né? Julgando com base em suas percepções pessoais, políticas, ideológicas, né? Ao invés de usarem a lei. A gente vê muita notícia de influência em tribunais, e isso, querendo ou não, afeta aquela percepção que nós temos da justiça. Então, quando você vê um caso como esse, por exemplo, né, do cidadão que atropelou e saiu, você sempre vai ficar com aquela coisinha na cabeça, poxa, mas será que foi uma decisão jurídica mesmo? Será que não foi? O professor Miguel Reale, há muitos anos atrás, na abertura de um congresso do IBCCRIM, ele disse que o Brasil ele tinha uma certa esquizofrenia legislativa. E se de um lado se pede para não, tem que aumentar muito a pena, porque existe no Brasil aquela noção de que se você aumentar a pena, a pessoa não pratica crime. O que não é verdade. O criminoso não sai de casa, abre o Código Penal e fala, bom, deixa eu ver qual crime eu vou praticar hoje. Ah, esse aqui a pena tá pequena, eu vou praticar esse. Não é verdade. Ele não tem muita preocupação com a pena. O que aumenta a criminalidade é falta de investimento em educação, é falta de investimento em saúde, é falta de investimento em moradia, mas principalmente educação, né? E a impunidade. A última vez que eu li esse levantamento, eu confesso que já faz uns bons anos, mas não chegava a 5% dos crimes cometidos chegando ao tribunal. 5%. Então imagina, a pessoa que pratica um crime, ela tem a ideia de que a chance dela não vir a ser punida é muito grande. Bom, mas o que isso tem a ver com o judiciário? Isso tem a ver com uma polícia competente, isso tem a ver com um judiciário competente, porque às vezes a polícia faz seu trabalho, vai e o processo prescreve, por exemplo. Né? Às vezes o promotor não leu direito, faz alguma coisa, vai lá, no final do processo, descobre-se uma nulidade. Então, isso faz com que a criminalidade seja alta. Há uns anos atrás, eu lembro, início do governo anterior, o governo federal anterior, se estabeleceu as medidas, lei anticrime. Né? E aí tinha lá algumas medidas, tinha até o acordo para não persecução criminal, e eu brinquei, na época eu ainda dava aula, fazia algumas palestras, eu falei, aquilo lá não é uma lei não é um conjunto de normas anticrime, é anticriminoso. Né? Você quer pegar o criminoso, e tudo bem, não estou discutindo, mas o nome está errado. Se você quer você quer investir para baixar a criminalidade no país,
Você tem que investir em educação, você tem que tirar a criança da rua, você tem que não deixar a criança ir para o tráfico, você tem que, aí sim, combater facção criminosa, né? É uma série de medidas. Sem dúvida. Se você pega, se fosse assim simples, vamos pegar o Japão, que é um país que tem um índice de criminalidade muito baixo. Pega a legislação japonesa e traduz para o brasileiro. Não funciona. A cultura é diferente. Totalmente diferente. Completamente diferente. A educação é diferente. E tudo começa pela educação, né? Não tem como. Se você pegar duas crianças de 4 anos e colocar uma do lado da outra, não interessa a raça, não interessa a cor, não interessa a religião, não interessa nada. Você vai ver que não há preconceito, não há discriminação, elas vão brincar. As duas vão brincar normalmente. Ô Mauro, em que ano você fundou a Arjona Advogados Associados? O Arjona Advogados Associados, como ele é hoje, ele foi fundado em 2014. Essa é minha sócia, Ana Clara. Sua sócia. Minha sócia. Foi minha aluna, era uma aluna brilhante, e aí passou a ser minha assistente. Hoje ela é professora, ela dá aula hoje na Unisa, né, na Universidade de Santo Amaro. E aí eu tinha o meu escritório, o Arjona Suleiman. E aí em 2009 eu fui convidado a trabalhar num escritório aqui de São Paulo grande, um escritório full service que a gente chama, né, que tem quase todas as áreas. E aí encerrei meu escritório e trabalhei nesse escritório por alguns anos. E depois fui convidado para sair e montar a área criminal de um outro escritório, também trabalhei por alguns anos. E não foi 2009, não, acho que foi antes, mas enfim. Em 2015, eu resolvi que eu queria voltar a trabalhar sozinho. Não queria trabalhar num escritório em que eu, por exemplo, não fosse o sócio, ou enfim. Que as pessoas não entendessem como é que funciona a dinâmica da advocacia criminal. Então, em 2015, ela foi comigo a todos esses escritórios, né? A doutora Ana Clara. Então, em 2015, eu falei com ela, fiz uma reunião com ela, falei assim, escuta, vamos voltar vamos voltar não, né? Mas vamos ter um escritório só nosso? Ela topou a ideia e aí em 2015 nós montamos. E assim fomos até o ano passado. O Arjona ainda está aberto e espero que fique por um bom tempo. E aí no ano passado um grande amigo meu de faculdade, a gente chama de calouro, né? Entrou depois de mim, que é o Dr. Paulo Peixoto, junto com o sócio dele, o Rodrigo Franco Montoro, conversaram comigo e falaram, Mauro, vem trabalhar comigo. Mas você vai ser, por enquanto, o escritório Franco Montoro, né? É o Franco Montoro e Peixoto, Então hoje eu tenho o meu escritório, mas eu sou consultor do escritório deles também. É uma satisfação muito grande, um escritório muito, muito conceituado, um escritório muito sério, o que hoje na advocacia não é tão comum, né? Encontrar advogado sério, advogado que não gosta do TikTok, não fica fazendo videozinho dançando, né? É um escritório sério, um escritório que leva a advocacia como eu acho que ela tem que ser levada. A que ponto chegamos, hein? O presidente... eu nem consigo me imaginar dançando. O presidente do Superior Tribunal Eleitoral toma posse, dá um jantar, sem motivo nenhum, porque era para tomar posse. Tomar posse e pronto. Acabou, faz um discurso, Vai agradece. para casa. Aí tinha um conjunto de samba lá, ele subiu no palco e foi dançar samba, etc. E tal. O mundo está diferente, né? Tá diferente. Eu tenho muito receio de falar, tá diferente, mas não devia ser assim, porque eles vão falar, olha, é um dinossauro, não entende as mudanças, ele não entende que evolui, a pessoa pode muito bem ser um grande juiz e subir no palco e dançar. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Mas eu lembro de um professor, professor Canosa. Numa sala de aula, ele entrou uma vez para dar uma aula. E na PUC, no início dos anos 90, você não tinha nenhuma sala com ar-condicionado. Eu estou falando de fevereiro. No prédio novo, o sol batia, aquilo virava uma sauna. Então tinham muitos alunos, e eu inclusive, que ia para aula de bermuda. Eu ia de bermuda, camisa normal, né? Camisa
uma camisa de malha, tênis, meia, tudo, mas uma bermuda lá na altura do joelho, porque o calor era insuportável. E ele entrou na sala de aula e passou um sabão. E bermuda não era traje para aluno de direito, aluno já civil. Depois como eu falei, eu fui ser professor da PUC, ele virou meu colega, um grande amigo, uma pessoa sensacional. E eu acabei perguntando para ele, eu falei, mas professor, ele falou, há de ter uma certa seriedade. E aquilo ficou na minha cabeça. Como eu falei, dei aula na PUC por 26 anos. E eu entendia, por exemplo, as minhas alunas no final do dia de Havaianas. E aí eu falava assim, Havaianas, ela falava, professor, a gente fica o dia inteiro com salto. Trabalhando, estagiando, no final do dia o pé não aguenta. Perfeitamente. Entendia perfeitamente. Entendia os meus alunos no final do dia, quando eu dava aula à noite, camisa para fora, aberta, gravata, um calor, como eu falei, um calor. Entendi os alunos de bermuda, tá tudo certo. Mas tem certas coisas que eu ainda acho que tem que ter uma solenidade. Eu não... A gente brincou, né? Que, poxa, eu vim hoje pra cá de terno e gravata, não sei o quê. Mas eu vou pro escritório, eu tenho que... Né, eu tenho hoje à tarde, inclusive, eu tenho um depoimento para acompanhar uma polícia. Imagina se eu chego... tem que andar de gravata. Eu chego na polícia para acompanhar um depoimento com o meu cliente de camiseta, tênis, eu não tô ofendendo ninguém. Mas qual é a imagem que eu passo? Não sei. Não combina. Eu ainda sou um pouco antiquado para isso. Mas tem razão. Espero que continue assim. Eu também. Ideologia nas faculdades e redes sociais. Uhum. Mauro, qual era o clima político e ideológico entre alunos e professores durante os seus anos como estudante universitário? Como estudante? Como estudante. Eu entrei em 87, vamos imaginar que... Participava do Grêmio? Ou não? Eu sempre fui da Atlética. Né? Eu brinco que hoje, olhando para mim assim, com esse peso, não dá para imaginar que eu fui algum tipo de atleta na vida. Mas fui. Eu joguei futebol de salão durante muitos anos. Então, eu nunca fui do Grêmio, né? No caso da PUC, da Associação do 22 de agosto. Não né? se envolvia em política estudantil? Não, nunca. Nunca fui do Centro Acadêmico 22 de agosto. Eu era da Associação Atlética Acadêmica 22 de agosto. Mas era algo, assim, dentro do esperado. Os alunos de direita ou de esquerda, e a gente fala na PUC, todo mundo fala, não, porque era uma faculdade de esquerda. Na época em que eu fui aluno, você tinha gente... Nós tivemos um uniforme de futebol de salão que era patrocinada pela UDN. UDR, perdão. Pela UDR. Dentro da PUC. Aquilo foi um escândalo. Mas eu falei, olha, gente, a gente precisa de patrocínio, a gente não tem. Eles se prontificaram. Então, era algo que era normal. Era um convívio sadio. Dando aulas, eu fui notando uma certa mudança, mas, como eu falei, dentro da modernidade. Hoje, não sei, em 2020, 2019, que foi quando eu parei da aula, era muito perigoso. Eu lembro que eu fiz dando aula uma vez, eu falei, não, esse julgado, ele existe realmente, é um assunto qualquer. Eu acho que era uma medida protetiva que havia sido dada para o marido. O marido pediu uma medida protetiva contra a esposa e a família dela. E aí, com base na Maria da Penha, que protege a mulher só, né? Não protege o homem. E aí, o aluno falou assim, professor, mas já existe caso. E eu falei, é verdade, existe um caso de uma medida protetiva que eu conheça, e realmente não existia outro, naquela época. E eu usei a expressão, mas esse é filho único de mãe solteira, não tem outro. Houve uma manifestação contra mim na direção da faculdade, porque eu era misógino, porque eu era... E aí eu fiquei, assim... duplamente preocupado. Primeiro porque, meu Deus do céu, não posso mais dar aula, não tenho liberdade de falar o que eu penso. E segundo, será que realmente essa expressão hoje, ela é uma expressão preconceituosa de alguma maneira? E isso eu só fui me acalmar anos depois, quando eu vi o Juca Kfouri falando que ele ganhou um presente do Pelé,
que era um relógio, e que ele falou, esse relógio aqui é filho único de mãe solteira. Quando ele falou aquilo, eu falei, bom, se um dos ícones da esquerda usou a mesma expressão que eu, então eu tô tranquilo. Então essa expressão, realmente, ela não é preconceituosa. Mas nós chegamos nesse ponto. Você vai dar aula, você tem que tomar cuidado com a liberdade de cátedra. E eu sempre fui, por exemplo, um professor que gostava muito de provocar. Então eu falava alguma coisa que eu sabia que ia causar um problema para os alunos. Pô, mas isso. E aí o debate, e aí Sim, eu chegava polêmica, no final. né? Sempre fiz isso, sempre deu muito certo. Eu passei a ter muito cuidado para fazer isso. Até que no final no final de 19 já não fazia mais. Depois que aconteceu isso, depois do filho único de mãe solteira, eu parei, eu falei, eu não consigo mais, porque se eu provocar, se eu falar, por exemplo, não, porque uma vez eu falei na sala de aula que a Maria da Penha, ela tinha, na minha opinião, um traçozinho de inconstitucionalidade, que era uma provocação. Por quê? Porque se eu tenho, por exemplo, 2 filhos gêmeos, um casal de gêmeos, de 6 anos, quando eu falei isso, ali ainda não, ela não tinha uma modificação que ela passou a ter. E eu bato na minha filha pode pedir medida protetiva. Mas se eu bato no meu filho, não. Porque a lei protege a mulher. Eu falava, me parece. Mas não falei nem desse caso. Imagina, por exemplo, que eu tenho um marido, a esposa é casada com um marido que é paraplégico. E ela o agride. Quem que é o hipossuficiente nessa relação? Então, por que ele não poderia pedir uma proteção da esposa? Eu acho que a lei ganharia em grandeza. É uma lei feita para a mulher que defende ainda os homens que são hipossuficientes. E eu sempre provoquei a turma, falava isso. Nossa, mas eu quase morri. Aí eu tive que falar, calma, gente, calma. Vou explicar o que eu tô querendo dizer. É isso. Então, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então, a lei poderia ter lá um determinado dispositivo que falasse, olha, no caso do homem... Tá muito complicado. Tá muito complicado. Nós vemos hoje que se esqueceu o direito, mas... Eu vou tentar traduzir isso aí. A gente está vivendo num país chato. Maniqueísta, né? Maniqueísta. Parece que... Não, e o pior é assim, se você defende... eu vou usar o nome dos 2 últimos presidentes, porque, obviamente, isso já é de conhecimento. Se eu defendo uma medida que o Lula fez, ou tomou, não, essa medida foi boa. Ah, você é petista, você é... Tá, sim. Se você defende uma medida que o Bolsonaro tomou, porque isso foi você bom, é bolsonarista. você é bolsonarista, você não acredita em vacina. Isso. E aí vem um pacote, você não acredita em vacina, você acha que o mundo é plano, você... Não, gente, eu só tô falando... Aí vem o ódio dos 2 lados, e aí, assim, coisa horrorosa. Mas eu acho... Isso é um sinal de emburrecimento. As pessoas não conseguem mais discutir com argumentos. Elas te colocam numa caixa. E aí, se você é bolsonarista, pronto, já não vou discutir. Porque você é fascista, porque você é um monte de coisa, não adianta discutir. Se você é petista, também não vou discutir. Porque você é esquerdista, porque você é não sei o quê, porque... Então, assim, ninguém mais tem mais a vontade de discutir. Pô, essa medida do Lula foi boa? Por quê? Por causa disso. Mas tem isso. Essa medida do Bolsonaro foi boa? Foi por quê? Porque, olha, foi isso, ela atingiu tal pessoa, ela fez isso, ela mudou. Não existe mais, parece que existe uma preguiça de se conversar. Não existe mais o reconhecimento, né? Não? Tem que ser do mesmo partido, senão não serve. Se você, e é curioso que se... Ontem eu vi um vídeo, eu recebi o vídeo de um amigo, sensacional, nos Estados Unidos, num talk show, tinha lá um republicano, um democrata, não sei o quê, e aí virou-se pro democrata, estava se falando do governo Trump. E aí ele leu uma frase. Ele leu uma frase qualquer, que eu não lembro exatamente, até mesmo porque ela dizia a respeito à política deles, mas falava assim, vamos imaginar que ele falasse alguma coisa do tipo, há necessidade de se controlar a imigração para os Estados Unidos, porque ela pode sair do controle e atingir a segurança nacional. Aí ele perguntou pro democrata, ele falou assim, você não acha essa frase vaga? Aí o democrata falou, é um absurdo, ele é muito vaga, onde já se viu uma frase dessa?
E aí o cidadão fala assim, pois é, ela é do Obama. Aí o cara fica parado. Então, assim... Então a frase é boa. Então, aí ele fala... Mas se você parar pra pensar, talvez o que ele quis dizer... Aí não dá, né? Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Na era das redes sociais, os alunos frequentam e gravam trechos de aulas para expor professores no Twitter, no Instagram e tal. Qual é a sua visão sobre isso? A aula do professor, ela é um patrimônio dele, né? Então, se a pessoa gravar a minha aula, vamos por 2 caminhos. O primeiro deles, se gravar a minha aula e colocar no Facebook, por exemplo, colocar no YouTube, colocar no Instagram, enfim... teoricamente eu não preciso mais dar aquela aula, ela tá gravada para todo mundo quem quiser ver, né? Então, ela é um patrimônio intelectual meu. Quando você grava uma aula para expor um professor, e aí nós vamos cair de novo nesse maniqueísmo, expor um professor que é de direita ou que é de esquerda, enfim, é complicado porque você atinge honra, é o tal do corte, né? Você atinge honra, você atinge o trabalho dele. E os alunos não estão nem aí se o professor for perder emprego e não conseguir outro emprego. E não conseguir mais trabalhar. O aluno não está nem aí. O aluno, ele quer dar aula, ele quer lacrar, ele quer fazer o que ele quer, enfim. Agora, às vezes, e eu já vi isso acontecer, já tive até um caso no meu escritório, de um aluno que gravou uma aula, uma parte de uma aula, porque o professor estava abusando do direito de cátedra. Ofendendo alunos, ofendendo outros professores. Aí eu acho que é diferente. Aí eu estou tentando fazer prova de uma ilicitude que acontece na sala de aula. Aí eu tendo a entender que é válido. Aí é um direito do aluno. É um direito do né? aluno falar, olha, esse professor ele está abusando, olha aqui, né? Tirando isso, eu acho complicado. Quando eu dei aula, na época em que eu dava aula, era muito comum o aluno gravar aula no gravadorzinho, fitinha cassete. Depois é que passou a ter, gravar em celular. Mas, assim, era muito comum. E eles perguntavam se podia gravar. Ô Mauro, você gosta de escrever? Gosto. Então, a gente tem aqui o nosso portal Orbis News, só de personalidades escrevendo, só de artigos, viu? Que legal. Tô te convidando para escrever também. Fazer parte aí do nosso portal, tá bem? Mas será um prazer enorme. Eu vou fazer questão dos seus artigos aí. Ô Mauro, copiar o trabalho de outra pessoa na faculdade, ou usar a inteligência artificial para gerar um texto e assinar como seu, pode virar um processo criminal? Pode. Direito autoral, né? O caso de inteligência artificial, dependendo do caso, você tem falsidade de documento, porque aquele documento não é seu, né? Eu tive uma colega de faculdade, professora, uma vez prendeu em flagrante um aluno que estava colando. Antigamente isso a gente chamava de cola, né? E aí, na época, os outros professores, assustadíssimos, foram falar com ela. Ela falou, eu perdi o controle, porque não adianta, eu falava pra eles, e eu vi o aluno colando na minha, nem respeitava, prendi. Falei, tá bom, você prendeu em flagrante, qual foi a acusação? Ela, estelionato. Tá bom, agora se vira. Ela era uma promotora sensacional. Nós temos algumas questões aí. Copiar de outra pessoa é plágio, né? Nós temos casos, inclusive, na própria PUC aconteceu, de teses que foram depois comprovadas que foram plágio, né? Professores que fizeram lá suas teses acadêmicas ou publicaram artigos, e que não que a tese inteira, né? Mas uma parte dela tinha lá uma citação e sem a devida... sem o devido apontamento de quem era o autor. A gente sabe de gente muito importante que fez isso, mas é bom não citar o nome. Não vou citar nome de jeito nenhum. Então, eu escrevi por exemplo, eu vou escrever um artigo para você. E aí eu cito essa frase que, por exemplo, que eu acabei de falar do professor Miguel Reale Júnior. E não falo que é dele.
Isso, além de ser uma desonestidade intelectual, é plágio. Agora, quando eu uso a IA não, né, não é o direito de ninguém. Foi a IA que criou. O que mais me preocupa é a falta de entendimento do aluno que ali ele tá para aprender. Se ele manda a IA fazer, ele não vai aprender. Claro. Ele vai tirar copiar e nota. colar. Eventualmente vai tirar nota. Que nem esse professor na semana passada, né, que colocou um dispositivo, eu não entendo absolutamente nada disso, Aham. mas conseguiu inserir um dispositivo nas provas para descobrir quem é que tinha feito a prova com IA. Sim. Eu, uma vez, como eu falei, eu dei aula na Unip. E as turmas da Unip tinham 100 alunos, 110 alunos. E eu lembro de uma vez, de uma turma de 105 alunos, eu dei 92 notas 0. Por cola. Mas por quê? Eu comecei a corrigir, como eu falei, né? Dar aula é maravilhoso. Corrigir prova é mais complicado, porque eu tinha 2 semanas para entregar 300 provas. As minhas provas eram escritas, então 4 questões cada prova, então são 1.200 questões. E aí eu percebi que todos os alunos, ou desses 92, as respostas eram idênticas com o mesmo erro de português. Aí eu comecei a ler uma, falei, mas eu já li essa prova. Aí eu separei todas elas, todas. Tirei cópia, entreguei a prova para os alunos e falei, nota 0. Não, o senhor não me pegou colando. Aí eu falei, olha, cola é como se fosse, imagina a prova como se fosse um crime. Você pode pegar em flagrante e prender em flagrante, como você pode depois descobrir que houve o crime e prender a pessoa, não é isso? Então, mas quem garante pro senhor que colou? Até então, já estavam organizando abaixo-assinado, queriam me tirar da faculdade, não sei o quê. Eu falei, gente, vem cá, tá vendo essa questão? Tá vendo essa? Todas as 92 questões, todas, tem o mesmo erro de português. Mesmo. E a mesma. Na hora, eles pararam. E eu fui professor homenageado dessa turma. Eles entenderam o que eu estava fazendo. Sim. Eles entenderam que aquilo que eu estava fazendo era pro bem deles. Eu até dei outra prova. Falei, olha, pra vocês não falar nada, eu vou dar outra prova. Todas com o mesmo erro de português é demais, né? É demais, né? Não tem... Eles Tinha que dar 0 mesmo. Não, eles copiaram sem a menor preocupação. Nem para corrigir, né? É nada. Os alunos universitários de hoje, Mauro, respeitam os professores? Como eu falei, parei de dar aula em 2020. Se fala muito aí em desrespeito hoje, né? Primeiro, depende... Assim, tem professor que tem que se dar o respeito, né? Então, existe professor que não se dá o respeito. E aí não se dá o respeito não é no termo pejorativo, né? Não é no sentido pejorativo do termo. É aquela ideia, né, do que eu falei, eu não vou fazer uma audiência sem o terno, eu não vou fazer... Então, eu também não vou dar aula sem ter uma certa postura de professor, né? Mas é muito difícil a gente generalizar. Eu tive problemas. Eu tive indisciplina de aluno nos anos 90, né? Eu tive indisciplina de aluno nos anos 2000. Então, sempre teve aluno indisciplinado. Isso não é... Eu acho que o que hoje acontece é uma certa indisciplina ou um certo desrespeito com o conteúdo do que o professor fala. Se ele tá falando isso de novo, né? Ele é bolsonarista, ele é fascista, não, ele é petista, ele é não sei o quê. Então, esse desrespeito com o pensamento do professor hoje é bem maior do que existia. Antigamente a gente ouvia um professor falando, a gente não concordava, a gente simplesmente falava, imagina, é louco. Não, está superado. Como é que ele pode pensar assim? Eu guardava para mim, ele era meu professor e tudo bem. Hoje não, hoje... Tem reação. Não, né? muita reação. E muitas vezes reação acadêmica. Como é que o professor, o que é para você um bom aluno? Eu vou usar a definição do professor Francisco Camargo Lima, que eu citei no começo. O bom aluno é aquele que vai bem na prova depois de já ter fechado. Então, quando eu estudei na PUC, você precisava fazer 20 pontos em 4 provas, né? Hoje eu acho que você precisa fazer 24 pontos em 4 provas. Enfim, então o que ele dizia? O aluno que chegava para fazer a 4ª prova já tinha feito 26 pontos e ainda assim tirava 8, 9. Esse era um bom aluno. Era um aluno que estudava, que se interessava. Dentro de sala de aula, dentro de postura de aluno,
Para mim, o bom aluno é uma pessoa normal, no sentido de, não, ele não pode conversar. Às vezes você conversa, às vezes você pergunta uma coisa, às vezes você acha engraçado, isso não tem problema. Mas é aquela pessoa que se interessa, que participa da aula. Então, o professor, como eu falei, provoquei várias vezes os alunos que entraram na provocação e conversavam e debateram. Então, o bom aluno para mim é esse aluno que participa da aula. Não é Ele aquele ajuda o que senta professor. na última fileira, Não. E eu também tenho que falar, eu dei aula à noite muitos anos. E eu tinha muito aluno que dormia à noite. E eu comecei a entender, porque na primeira vez eu achei um absurdo. Falei, como é que pode dormir? Eu falei, professor, assim, é o cansaço mesmo, né? Eu venho pra cá e eu juro que eu quero assistir sua aula, eu gosto da sua aula, tudo, mas às vezes eu não aguento. Aí eu brincava, falei, tá bom, só não ronca. Não roncando, eu agradeço. Não. E aí, então, a gente, é isso que eu falo, a gente tem que ter o bom senso, eu tenho que ter essa empatia de saber, né? Eu estagiei quando era aluno. O dia inteiro. Pelo amor de Deus, ele acorda mais cedo pro escritório. Estagiário, coitado, estagiário. Na época que você não tinha computação avançada, você não tinha internet, então, fórum era para você... Eu, estagiário, ia pro fórum para ver 40 processos. Eu ficava 2 horas no fórum, 3 horas no fórum, rodando aquilo a pé. No Fórum Civil, a gente ia pro 12º andar, que era o último andar onde tinha vara. Ia descendo. Saía do fórum, às vezes, com o fórum fechando, ia pro escritório, passava nas fichas. Então, assim, eu entendo perfeitamente o aluno chegar cansado. O professor tem que ter esse diagnóstico antes de tomar uma atitude, antes de entender, antes de dar uma bronca. Ou, como já aconteceu, eu jamais vou esquecer que uma vez eu dei uma bronca num aluno, porque eu tinha dado uma matéria que era dificílima. Foram 3 aulas dando a matéria, não sei o quê. Ele faltou às 3 e na 4ª aula ele perguntou uma coisa que era básica, eu tinha dado na primeira aula. E eu falei pra ele, pô, mas... Né, terminada a aula, eu cheguei pra ele e falei assim, pô, faz uma pergunta daquelas, tá querendo atrapalhar? Eu falei, professor, desculpa, meu pai teve um problema de saúde muito grave, não sei o quê. Imediatamente eu pedi desculpa pra ele. E pedi desculpa depois, durante a aula. Né? Que eu falei, olha, eu só quero dizer uma coisa, na semana passada eu cometi um erro. Aliás, ele era meu xará. Eu falei, o Mauro fez uma pergunta que eu fiz uma cara meio feia, não sei o quê, e aí ele me explicou o problema pessoal que ele teve e eu queria pedir desculpa. Eu já pedi de maneira particular e eu queria agora pedir desculpa na frente de todos os alunos. O diálogo é muito importante, né? Em qualquer situação. E se resolve, né? O diálogo ele tem um poder de resolução de conflito absurdo. Só que ele tem um momento, né? Porque se você deixar crescer muito, aí o diálogo já não vai conseguir mais resolver. Se você consegue dialogar no começo, o poder que ele tem de fazer um acordo, das pessoas entenderem, ele é enorme, é imenso. Na vida da gente, né? Não só no judiciário, mas na vida da gente. Mauro, todo mundo quer pagar menos imposto, né? Onde é que termina o planejamento e começa o crime de sonegação fiscal? Boa pergunta, né? A evasão fiscal, a ilação fiscal. Hoje, você tem várias formas de pagar menos imposto. Você é pessoa jurídica, você é pessoa física, você tem determinado sistema, você tem esse regime. De uma maneira ampla, né? Para não ser muito técnico. Quando você tem uma situação em que ela incide um imposto, e você consegue descobrir que existem várias maneiras de você recolher esse imposto, ou algumas maneiras de recolher esse imposto, e você opta pela que é menos onerosa, obviamente ela não será criminosa. Quando vai ser criminoso? Quando você deixa de pagar imposto, como eu falei, isso em regra geral. Quando você deixa de pagar um imposto utilizando alguma fraude. Então, eu deixei de pagar o imposto porque eu emiti uma nota fiscal com um valor que não era o valor da operação. Né? Eu fiz o meu imposto de renda e eu omiti fonte pagadora. Aí eu tenho uma situação criminosa.
né? Agora, se eu tenho... tanto que existem muitos casos de empresários que não pagam imposto, ou não recolhem o imposto devido, mas não são denunciados criminalmente por isso. Eles têm lá a ação da procuradoria, vão pagar o imposto, vão defender lá no CARF, no TIT, dependendo, né, do tipo de imposto, né, municipal, estadual, mas não há criminal envolvido. Por quê? Porque ficou demonstrado que ele não houve má fé, não houve nenhum tipo de fraude, ele só entendeu que a maneira dele recolher o imposto é aquela. E o Estado entendeu que não. Então, como eu falei, de maneira bem geral, se você não utilizou qualquer tipo de fraude, e se você não agiu dolosamente, porque o crime de sonegação fiscal é você não... né, de novo, de maneira genérica, é você não pagar o imposto querendo não pagar o imposto. E de uma maneira fraudulenta. Tirando essa hipótese, não há que se falar em crime. É verdade que se o empresário sonegar milhões, mas decidir parcelar e pagar a dívida ou processo criminal contra ele é extinto? Ele fica suspenso. Então, isso não protege mais os ricos? Nós temos aqui duas... Essa é uma discussão interminável. O que é melhor para o Estado? Que ele seja preso ou que o imposto dele vá para os cofres? E essa pergunta, ela é defensável para ambos os lados. É melhor para o Estado que ele seja preso porque ele vira um exemplo e ninguém mais sonega. Ninguém mais, um pouco de exagero. Mas é um exemplo. Não, eu não me interessa se ele vai estar preso ou não. Eu quero que ele recolha os milhões que ele deixou de recolher, porque esse dinheiro vai virar hospital, vai virar creche, vai virar educação, vai virar, enfim. Depende do que o administrador pensa, né? O presidente da República, o governador do estado. Quando eu faço um refis, eu falo, olha, eu estou te dando a oportunidade de recolher o seu imposto e não ser processado criminalmente. No refis, ele vai pagar o imposto, vai pagar a multa, ele vai pagar uma série de coisas. E se ele honrar com o refis, para o Estado é maravilhoso. Aquele dinheiro que o Estado não estava conseguindo através das ações judiciais, execução fiscal, enfim, aquele dinheiro não estava entrando. Então, esse é um ponto. Né? Vai beneficiar quem é rico, e também tem aqui uma certa pegadinha, né? Nem todo mundo que não paga imposto é rico. Tem muito empresário que não paga imposto porque também não consegue. Não é? Então, é uma maneira de se tentar arrecadar. Bom, mas como é que eu vou estimular a pessoa a pagar? Eu vou estimular a pessoa a pagar falando para ela, olha, o processo, enquanto o refis estiver em andamento, o processo está suspenso. E quando você pagar a última parcela que você zerou, que você deve, o processo é arquivado. Né? É extinta a punibilidade, não é isso? Então, eu acho assim, ambas as ideias são defensáveis. Estimula o não pagamento do tributo, porque a pessoa sempre sabe que vai sair um refis um belo dia e ela vai poder entrar. E por outro lado, assim, o Estado que realmente precisa do dinheiro vai conseguir arrecadar o seu dinheiro. E para ele, aquela pessoa, ainda mais as cadeias do jeito que estão, se é que ele vai ser preso, porque às vezes é uma pena que não é suficientemente alta, ele é primário, então ele não iria preso, para o Estado não ia fazer diferença. Qual é a sua opinião sobre a gente dizer que o Brasil é um país de corruptos? Nossa, essa foi um punch. Eu acho, todo exagero ele tende a ser um erro. Quando a gente fala que o Brasil é um país de corruptos, eu lembro do meu pai, eu lembro do meu avô, eu lembro de tantas outras pessoas, né? De gente boa. Eu não tenho a menor dúvida que a imensa maioria do brasileiro é honesta, trabalhadora. Se a gente for usar essa frase, né, interpretar essa frase que o Brasil é um país de corruptos para a administração pública,
eu também não tenho a menor dúvida de que tem muita gente decente, honesta. Agora, que existe uma corrupção quase que endêmica no Brasil, isso não sou eu que estou falando. Isso é só abrir os jornais e ler, né? A operação Lava Jato, quanto dinheiro ela não devolveu ao Brasil? É uma atrás da outra, né? É Lava Jato, é Master, depois, INSS, Master, e por aí vai. né? Então, realmente, você tem um histórico muito grande de corrupção. Talvez, se o brasileiro entendesse que esses casos só acontecem porque determinadas pessoas estão no poder há muito tempo, né, e você conseguisse renovar, oxigenar, né? Isso mesmo. Talvez, eu não estou dizendo que isso, mas talvez você conseguisse Temos eleição melhorar. aí pela frente, Temos né? eleição e, como eu sempre dizia para todos os meus amigos e alunos, a gente pensa muito em eleição para presidente e esquece a eleição para o Congresso, que é importantíssimo. E o Senado principalmente, Isso, né? Congresso Nacional, Senado E Câmara Federal. Esse ano aqui são 2, não são? São Dois senadores que... São 2 senadores. 2/3 do Senado vai ser renovado e a pessoa tem que pensar muito em quem vai votar. Mauro, a gente está vendo aí toda hora muita gente ficando doente, casos de internação, acabou o dinheiro, e tudo por causa das famosas bets. Qual é a sua opinião sobre as bets? Eu fui a um aniversário de uma colega queridíssima e encontrei uma amiga que há muito tempo eu não via. E ela trabalha ela faz um trabalho voluntário para o CVV, é o Centro de Valorização à Vida. Sim. Lembra? Quando eu era jovem, eu lembro que tinha muita propaganda do CVV na televisão. Hoje eu não vejo mais, mas ele ainda Ligava existe. para lá para conversar. Ligava né? para conversar, está deprimido. E ela me falou, Mauro, você não tem ideia hoje do que as bets estão fazendo. Jovens absolutamente desesperançados. Exatamente. Assim, eu não sei... Eu não sei se vale a pena regulamentar com maior seriedade, se vale a pena extinguir ou se valeria a pena extinguir. Eu faço uma analogia com o álcool, por exemplo. Se você utilizar o álcool de maneira comedida, ele não há um problema nenhum. Se você usar o álcool de maneira exagerada, ele vai acabar com a sua vida. Quantas pessoas não acabaram a vida pela bebida? As bets são muito novas. O problema das bets é que elas são muito fáceis. Você pega seu celular e você já está apostando. O álcool, você tem que ir num lugar, comprar e ser maior de 18. As bets não. As bets, por mais que você fale... Como é que você vai garantir que o cidadão é mais de 18? Ele tem que falar sim ou não. É isso. É uma situação complicada. Eu acredito que... Eu nunca joguei, eu não sei jogar. Não é algo que me interessa, porque os meus amigos é por diversão. Não é? Porque tem publicidade em tudo quanto é grandes lugar. Televisões aí. Não, tudo quanto é lugar. Publicidade de bet em time de futebol. E não é um time, são quase todos. Na camisa. Na camisa, de quase todos. Aí você fala, mas espera um pouquinho, eu tô fazendo publicidade de aposta na pessoa que está jogando. Isso é muito estranho, isso é uma coisa que eticamente mas é o dinheiro, né? Então, eu vou abrir mão disso? Aí hoje o Corinthians não tem uma publicidade de um site adulto. Mas tem criança que vê, mas não é legal. Então, é muito difícil de você conseguir, né? Dentro da lei ou da ética, falar, não pode, ou pode. A gente volta para aquilo que a gente falou no começo da nossa conversa. Educação. Se você consegue instruir o jovem, talvez ele entenda que a bet é uma brincadeira. Ele vai lá, vai apostar R$10, R$15 aí de vez em quando num time para se distrair, né? Mas essa frase eu acho muito boa que eles estão utilizando hoje, né? Que bet não é investimento. Ô Mauro, hoje em dia muitos criminosos são pegos porque lavam dinheiro e ostentam uma vida de luxo.
principalmente nas redes sociais. E mostram isso. Isso não é burrice? É. E nós chegamos ao ponto de, na semana passada, um sequestro ser filmado e colocado no... Não era no Facebook, foi no Instagram. A pessoa se filmou com a pessoa sequestrada, que depois, inclusive, foi assassinada, e colocou nas redes. A sensação de impunidade dessas pessoas chega a um ponto que faz com que elas não consigam raciocinar, né? Elas não conseguem raciocinar, elas acham que tá tudo certo. Elas roubam o carro e postam ela no carro novo, né? Ela com um revólver. Elas têm realmente a ideia de que nada vai acontecer com elas. Além de ser burrice, eu acho que chega a ser de uma ingenuidade, assim, absurda. Né? E aí, eu como advogado, se eu fosse advogar pra ele, eu ficaria desesperado. Como é que eu vou te defender agora? Você tem um vídeo, você e a pessoa no cativeiro. Como é que eu vou te defender? Como é que eu vou falar? Não, veja bem. Não dá para defender. Muito, muito difícil, muito difícil. Mauro, fiquei muito feliz com a sua presença aqui. Foi uma conversa muito gostosa. E as pessoas, eu tenho certeza que gostaram muito, aprenderam bastante com você, que é professor também, e deu uma aula aqui, tá bem? Fausto, muito obrigado. Eu tô muito, como eu falei no começo, muito honrado de ter vindo aqui. E eu confesso que eu tava até um pouco nervoso. Falei, nossa, mas... E foi um bate-papo, o tempo voou. Eu não lembrava que eu estava sendo filmado. Foi extremamente agradável. Eu estou à sua disposição o dia que você quiser conversar de novo. Foi um prazer muito grande. Muito obrigado. Eu fico muito feliz, repito, com a sua presença aqui, viu? Eu que agradeço. Ao amigo espectador que nos acompanhou, aqui ficam meus agradecimentos. Até a próxima edição, se Deus quiser. Fiquem com Deus.